vou saudar, sem esquecer, e mesmo esquecendo de quem também faz parte dessa equipa, o Kavita Chilala, quem hoje tem a incumbência de preparar o principal jornal. E agora vou saudar os nossos convidados. Começo por si, Frei Angalo, depois de estar ausente na edição passada. Seja bem-vindo de volta a mais uma edição do Ponto de Equilíbrio. Ok, boa tarde, Horácio Reis, boa tarde aos técnicos, boa tarde aí ao nosso Nelson Custódio do Sumbe. E, na verdade, eu, na semana passada, estava em retiro, avisei um pouco com antecedência. Em todo caso, peço desculpa aí aos nossos ouvintes que ficaram à minha espera. Havia, com certeza, um tema muito interessante naquela semana, que era o maltrato aos hóspedes e companhia limitada. Em todo caso, aí também vejo que o José Gama já está a entrar, então boa tarde a todos, obrigado. Estamos aqui de volta. Tô, mas a imagem não aparece, não sei porquê. Sim, sim, sim. É muito estranho. Não, vamos já colocar vamos já colocar a imagem no Facebook ou a imagem no. Aqui não aparece, de fato. Não está a aparecer? Acho que Aqui, no, estamos a tentar ver se conseguimos aprimorar aqui as razões técnicas, mas vamos ver se. Será que a câmera do Gama está ativada? não, tá ligado. Ok. E hoje parece que por razões é um amante do futebol. Me parece que hoje não sei se teremos o Chipilica. Não sei se não sei se teremos o Chipilica. Mas aqui, Confesso que eu pensei duas vezes também, viu? Ai, ai, ai. vamos ver se conseguimos superar isso. Se consigo. Gama, seja bem-vindo. Obrigado. Gama, a semana passada fez uma declaração que lhe valeu algumas acusações. Como é que recebeu essas acusações? As acusações, muito normal, já estamos habituados a isso, mas o que há é que aquilo que falamos está-se a efetuar, né? Falamos aqui necessariamente do julgamento que está a acontecer no AMBO, que visa ter depois ou produzir fins políticos e parece-nos que deve haver recuos. Pelo menos na última sessão de sexta-feira da semana passada, o juiz rejeitou anotar os quesitos que deveria incluir, ou melhor, que se pretendia incluir o nome do presidente da UNITA, do presidente da bancada parlamentar, Liberty Chiaca. Mas agora vamos ver o que é que vai vir aí dia 27. Mas se de facto há esse recuo, quer dizer que é bom sinal que as autoridades refletiram ou estarão a refletir, não fazer o uso dos tribunais, do aparelho de justiça para fins políticos, para essas lutas políticas que se quer, porque isso de facto coloca o país numa situação ridícula, né? E, e faço, recorro àquilo que o sociólogo, como é o nome dele, o Paulo, comenta na Rádio Essencial, O o jurista Paulo Paulo Inglês, Inglês, sim, sim. e ele faz uma reflexão interessante. Ele dizia, o, o sociólogo, ele dizia: se a UNITA aspira ao poder, quer chegar ao poder, então vai dar um golpe de Estado vai destruir a embaixada americana e vai matar o Biden. Não é problema, se a UNITA, assim que chegar ao poder, vai precisar de legitimidade, o tal poder via golpe de Estado, conforme está-se a narrar nessa história dos golpistas. Então, iria deixar abaixo a embaixada americana. Por quê e para que fim? Se ela precisa dos americanos, iria precisar dos americanos, tem um histórico de relações histórica com a América. Por que que faria isso? Por que queria atentar contra um presidente norte-americano? De facto, isso chama atenção, né? Se você quer poder,
É, o- é o mesmo que dizer que a UNITA quer chegar ao poder, mas está a destruir o Palácio Presidencial, mas ela vai precisar do Palácio Presidencial, vai precisar da Assembleia Nacional. Então, são esses tipos de contradições que esses processos trazem e nos põem também a refletir. Mas eu que dizia, há sinais indicadores que as autoridades angolanas estarão a recuar eh, de envolver os políticos da UNITA nesta salada jurídica, né? E Palhaçada. o Frei prefere falar em palhaçada. José Gama, Palhaçada. José Gama, eu fiz esse comentário em função daquilo que foi a repercussão, aquilo que foi a mediatização das suas declarações. Agora, qual é o seu ponto prévio em um minuto? Bom, em termos de reflexão, eu trazia aqui um caso que é de uma cidadã da Bulgária que abriu uma queixa não, pronto, abriu um processo junto ao Tribunal de Luanda, na seção de família de menores e sucessões. A cidadã chama-se Mihaela Radkova Marinova e ela reclama ser filha do presidente falecido Agostinho Neto e ela está aqui a reclamar, a abrir um processo para reclamar a paternidade. E ela apresenta muitas evidências que combinam, por exemplo, ela fala que ela nasceu na Bulgária e ele aponta as datas que o presidente Neto esteve lá em trabalho, apresenta até fotografias, o presidente Neto na Bulgária, chefiando uma delegação com Lúcio Lara, Paulo não, Ruth Neto e Pascoal Luvalo, e ele apresenta dados concretos que indicam a presença do presidente Neto naquele país e não só, e apresenta também um exame de DNA que fez com um sobrinho do falecido presidente Neto. Esse exame foi feito em Londres. Esse sobrinho de Neto, de nome Gilberto Mariano Agostinho Neto Cardoso, e o teste de DNA dá 95%. Diz que há hipótese, há probabilidade que os dois têm relações de parentesco. É o que o teste de DNA diz. Mas, Foi feito numa empresa José Gama, Eurofins. como é que esse processo está a ser gerido pela família Neto e pelas autoridades angolanas? Porque, pelo que nós, Bom, a se família tivermos que recuar, esse Neto, é um assunto que já a família foi. Neto, Sim, sim. sim, a família Neto parece que desaprecia este processo, provavelmente que receiam que isso possa beliscar a imagem de Neto, mas fazer filho fora ou ter um filho que aliás, não, isso com uma outra pessoa acho que não beliscaria a imagem do Neto. Tá aí o Trump tem vários filhos. Agora, o processo deu entrada no dia 14 de janeiro no tribunal e há uma fuga dos juízes. Aquilo estava com o juiz colocou aquilo engavetado, alegando que está doente, passaram para outro juiz, o outro juiz apareceu, deu conta da gravidade, entre aspas, do assunto, diz que não, que isso é melhor voltar para as mãos do juiz inicial. Então está assim, há aqui fuga, Mas, porque os juízes estão a fugir. José Gama, isto é sério que está a dizer? Isto é sério? Exatamente. As autoridades, os juízes não querem dar tratamento a esta queixa apresentada por esta cidadã que reclama ser filha do primeiro presidente da República de Angola, do Dr. Agostinho Passa com Neto. terra, quer me sofrer. Eu só vou aceitar já. Isso de quê? Foi. Não, aqui o puxa-puxa. Então aqui os juízes estão a fugir. Verdade. Ok.
Então, José Gama, aqui ficou este ponto e o seu ponto prévio, doutor Custódio, tem 1 minuto. Olha, eu comentaria a questão relacionada com a subida dos preços dos combustíveis em Angola, mais concretamente do diesel, tanto que teve uma subida estratosférica do ponto de vista percentual em relação àquilo que é, por exemplo, as medidas tendentes ao aumento de salários da função pública, fruto de um acordo estabelecido entre o governo e as centrais sindicais ao longo do ano passado. Portanto, o acordo estabelecia que o aumento do salário se cingiria em cerca de 25%, sensivelmente, né? Mas nós estamos a observar que o aumento dos combustíveis ascende a cerca de 50%, tanto em relação ao diesel, e já se fala na subida da gasolina em cerca de mais 50%. Tanto hoje o litro da gasolina custa 300 kwanzas, até o dia 1º de abril vai passar a custar 450 kwanzas, o que significa dizer que terá um aumento de cerca de 150 kwanzas, o que equivale a 50% do atual preço, do atual valor. Ora, é uma medida que eu acho, assim, muito se fala em Angola em relação aos subsídios de combustíveis, que há essa necessidade de gradualmente o Estado ir retirando os subsídios ao ponto de equivaler tanto o preço do litro de diesel ou gasolina àquilo que é praticado no mercado internacional, que gira em torno, em média, cerca de $1, €1 por aí. Ora, no nosso país, essa é uma medida muito, muito, muito complicada, sobretudo pelo fato de que o poder de compra dos funcionários públicos, dos cidadãos, ser um poder muito baixo. Os salários nem sequer chegam a $100, salário mínimo, nem sequer chega a $100. Hoje está na casa de 70 a 75 mil kwanzas, mais ou menos, sensivelmente. Então, assim, tem salário de 50, oficialmente. Ainda, sim, Ferengalo, ainda tem empresas privadas que praticam um salário na média daquilo que estabelecia tanto o teto em relação ao decreto tanto executivo anterior. Ou seja, há empresas que ainda pagam 35, 45, 50 mil kwanzas no país. De repente, o Estado retira, tanto aumenta o preço do diesel a 50%. Agora vai aumentar o preço da gasolina também a 50%. A pergunta que eu faço é: aonde é que efetivamente andam os conselheiros do Presidente da República no sentido de, pelo menos aconselhá-lo a retirar de maneira gradativa, não de maneira tão brusca assim, os subsídios dos combustíveis, e que isso, de facto, seja atrelado às condições de vida de milhares dos nossos concidadãos, dos nossos patriotas, no sentido de verem aumentados os salários gradualmente. Então, assim, eu acho que é uma medida muito perigosa, é uma medida muito insustentável no atual contexto em que o país está a atravessar, e que, no fundo, ela vai gerar um crescimento da inflação maior, porque até o aumento do salário que os funcionários públicos tiveram ao longo desses 3 meses, com a subida gradual, com a subida assustadora da inflação que vamos verificar agora no próximo trimestre, eu acho que essa medida não incidirá em absolutamente nada. Esse é um aspecto. O outro aspecto, Horácio, para concluir mesmo, há uma matéria, para terminar, né? Há uma matéria divulgada num dos jornais do país que diz que o Estado angolano vai ser obrigado a pagar cerca de $3.576,9 milhões da dívida pública no segundo trimestre deste ano. Em outras palavras, o que o Estado angolano está a fazer, na minha opinião? O Estado angolano está a afunilar o cidadão, tá? Enxugar cada vez mais o poder de compra, provocar uma inflação sem precedentes no país, no sentido de ver em investimentos públicos no setor da saúde, no setor das infraestruturas, educação, saúde, sobretudo, com o argumento de que o Estado angolano vai ter de pagar dívidas. São quase 3.6 mil milhões de dólares
que o Estado não vai pagar dos últimos meses. A pergunta é, de onde é que vai sair esse dinheiro, Muito obrigado. sendo que o preço do petróleo, conforme nós vemos, continua estagnado? Acha que todas essas estratégias, essas decisões económicas têm que ver com o pagamento da dívida? Frei Angalo, o que é que andam a pensar? Um minuto, o seu ponto prévio. Não, olha, exatamente digamos, o meu ponto prévio tem a ver com essas coisas dos aumentos, não é isso? O famoso aumento dos salários que precedeu ao aumento do preço dos combustíveis, um aumento de 50% sobre 50 mil kwanzas, as pessoas têm que entender que são 12 mil kwanzas, não muda grande coisa. 150 kwanzas, doutor Frenga, em relação ao preço atual. Calma aí. O diesel custa atualmente 150, vai passar... O aumento do salário. Doutor Custódio, o diesel custa 200 kwanzas. Sim, aliás, custava 200 agora está a ser comercializado a 300 kwanzas. A 300, certo. Obrigado pela correção. Antes do diesel, né? Mas a gasolina, Horácio, se está 300 agora, vai para 450, é um aumento de 50%. Mesmo no gasóleo também o aumento foi de 50%. Exatamente. Mas eu estou a falar dos salários. Primeiro, antes do aumento dos combustíveis, falou-se de um relativo aumento de 25% do salário. Os salários, sim. Portanto, o salário baixo, portanto, quem ganha 50 mil kwanzas, um aumento de 25%, quer dizer que recebe mais 12 mil kwanzas. Estamos aí na ordem de sair de 50 mil para 65 mil, 62, 63 mil kwanzas. Não é que isso não faz grande diferença, porque 10 mil kwanzas você não faz grande coisa. Ok. Em relação também ao aumento do preço dos combustíveis, honestamente, portanto, o aumento do preço dos combustíveis nessa altura que justificam com os decretos não sei mais quantos, né? É tudo sinal de que o país não tem uma arquitetura econômica que funciona e se vai aos improvisos e ao método de tentativa e erro que vai dando sempre erros. Quer dizer, um governo existe para criar benefícios para a sua população. Um governo existe para resolver problemas, para criar políticas que ajudem a resolver os problemas dentro das comunidades. O governo de João Lourenço e o MPLA, o que é que estão a fazer? Simplesmente vão tomando decisões que só agravam a situação das comunidades, das pessoas, porque no final esses aumentos, um e outro, só criam vítimas. E sobretudo, nem sequer resolvem o tal problema da dívida que eles têm. O país contraiu, a dívida soberana. Não, aqui é o MPLA e João Lourenço e José Eduardo contraíram. Quer dizer, aí um dia temos que dizer, se a China lhes precisar, mandamos eles todos lá, vão trabalhar na China, porque não beneficiou o país. É preciso começarmos a ser claros. Então, as políticas econômicas, devem ter no centro a pessoa humana. E eu sempre digo, quando a política não tem no centro a pessoa humana, decisões políticas e decisões econômicas serão sempre erradas. Essa aqui é mais uma das 1000 decisões erradas que esse governo de João Lourenço e MPLA tem. Porque nós estamos a vir, atenção, não devemos esquecer isso, estamos a vir da roubalheira da AGT e outras corrupções de milhões que estão aí, em que não se puniu ninguém, não foi devolvido nenhum dinheiro, e naturalmente agora vão para o bolso do cidadão. E, portanto, isto, numa situação, num país sério, num país decente, portanto, isso leva à destituição imediata do governo. A coisa incrível é ver a passividade com que as pessoas estão a reagir a isto. Quer dizer, tipo, as pessoas estão calcinadas, já tipo, apanharam tanta pancada, quer dizer, mais uma pancada não faz diferença. Mas isso aqui é exatamente, portanto, dar espaço a que as ditaduras e os corruptos continuem a alçar as asas e ir para frente. Portanto, esta é uma medida errada,
Porque nem Angola não Mas, vai poder. Frei, desculpa só, Pode- fica sempre com a impressão de que o angolano tem capacidade para suportar todas essas medidas que visam equilibrar as contas públicas. Parece que o angolano tem esse poder de enfrentar todas essas alterações dos preços dos bens que influenciam diretamente na vida econômica das pessoas. É que a minha impressão é que as pessoas, vamos dizer, as vozes estão abafadas. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo dos siques, dos nialas e dos não sei mais quanto. Mas é muito importante ter presente o seguinte: o ser humano é um animal. É um animal, lá chama irracional, mas é um animal. Um animal encurralado depois torna-se perigoso. A minha grande preocupação tem sido sempre esta. Está-se a empurrar as pessoas para uma situação de desespero. Qualquer dia podemos ter uma reação desesperada e vamos apanhar susto. Porque as pessoas estão mesmo saturadas. As É pessoas estão verdade. saturadas. Não é preciso que todo o país fique saturado. Isso não vai acontecer. Porque mesmo no tempo dos Hitlers, dos ditadores, sempre tem aquele que apoia o ditador. Ok? Talvez as porcarias que o Trump está fazendo na América continuam com seus apoiantes. Eu digo assim, não vamos esperar que, por exemplo, 80, 90% dos angolanos tenham uma reação, mas há aquele resto de Israel que está mesmo cansado. Está Aliás, mesmo. Frei, tudo isso que está a ser dito por si enquadra-se naquilo que é o tema principal da edição de hoje, que vamos fazer uma abordagem sobre o ponto em que o país se encontra. O país encontra-se numa encruzilhada política, económica e social. É disso que vamos falar, mas Manuel José, vou saudá-lo, seja bem-vindo. Quer comentar algo? Como jornalista, como é que viu, e assim de forma muito sintética, como é que viu a resposta dada hoje pelo Presidente da República na província da Lunda Sul, quando foi questionado sobre a possibilidade do conflito da RDC poder afetar diretamente o nosso país, e o Presidente da República foi bastante perentório ao responder a jornalista. Bom, muito boa tarde a todos, os nossos ouvintes, os colegas do painel, enfim, internautas, estão saudados. Não, é assim, eu tenho um princípio de que quando há um absurdo, quanto mais se fala dele, publicita-se. Então eu não gosto de falar de absurdos. O que eu vou falar, vou aproveitar aquilo que eu habitualmente não costumo a fazer jus. Que é o seu minuto. Do minuto, eu vou aproveitar, por causa dessa questão econômica que os colegas mencionaram, alguns, para dizer o seguinte. O doutor Custódio estava a falar da questão do aumento do preço do gasóleo e que é um perigo, enfim. Eu não sei se aquilo representa mesmo um perigo, porque as coisas estão de tal forma caóticas, estou a falar das pessoas, do cidadão comum, estão tão caóticas que não sei se há mais algo que possa mexer. É que se fores à rua, vai ver esse aumento. Então, o nosso sofrimento é crônico. Estão tão mal. O nosso sofrimento é crônico. Sim, tão mal que eu não sei se há mais forma de agravar. É como aquela questão do cinto, né? Quando você começa a emagrecer e o cinto e os furos para colocar o grampo, não há mais grampo para colocar. Então, e depois, outra coisa, eu não sei se acredito muito, eu não acredito mesmo nos números que são avançados por este governo, né, de Angola. Porque é assim, eu não sei se eles nos tomam por otários. Quando um país diz que tem problemas, né? Falou-se da dívida. A dívida é avultada, enfim, o orçamento, quase metade do orçamento geral do Estado é para o serviço da dívida, enfim, o país precisa e o governo está toda hora lá fora com a mão estendida aí à procura
financiamentos daqui. Mas, internamente, nós vemos, na direção contrária, este mesmo governo a esbanjar, não é? Quer dizer, eu ouvi um absurdo daquilo dos 50 anos. Eu não sei porque que alguém que está, passa a expressão de binza é uma expressão que quer dizer que as pessoas já não têm mais onde se pegar. Como é que um país que se preza, que diz que tem essa dificuldade, não é? Precisa de tanto dinheiro e depois vai, quer dizer, implementa um programa de farra de 50 anos de independência com 35 milhões de dólares. Eu vou repetir, 35 milhões de dólares. E eu não sei quem é que é mais grave, se mais grave é o governo que está a fazer essa lambança, ou se são aquelas pessoas também, algumas que se dizem que são, sei lá, críticas, enfim, ao tal governo, que pactuam com essa palhaçada dessa festa. Você faz festa, as pessoas têm que ir para o significado de festa. O que é uma festa? Festa é quando alguém tem saúde mental, física, emocional, enfim. Quando o indivíduo está bem. Se eu não estou bem, eu vou dar uma festa. E olha, 20 milhões desse valor, 20 milhões é para comprar bandeira. Vejam bem, 20 milhões de dólares, isso é dinheiro, é muito dinheiro. 20 milhões de dólares para comprar só bandeiras. Dizem que aumenta o nível patriótico do cidadão. Mas o indivíduo com fome tem como ele acionar a capacidade patriótica. 20 milhões para comprar bandeira. E ninguém fala nada, quer dizer, ninguém está a dizer nada. Está normal isso, é normal. As pessoas, ninguém fala disso, não há notícia. Os órgãos, ninguém fala disso. É? Passa despercebido. Mas está-se a falar, Manuel José? Não, ninguém está a falar. E se tivéssemos a falar, esse para mim seria o assunto já a tratar. Alguém tem que dar um basta nessa gente. Mas quem é esse alguém? Alguém tem que parar essas pessoas. Quem é esse alguém? Se nós temos dificuldade de dinheiro... Manuel José, não está a me responder. Quem é esse alguém que tem de dar um basta? Mais do que eu estou a falar aqui, sim, mas está a perceber. Mas está a dizer que alguém... Esse governo... Sim, mas quem vai dar basta Quem é que está a dar farra? Nós, as pessoas, Horácio, eu, Frei Angalo, toda a gente. Esse é o assunto. Quer dizer, nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Mas nós vamos usar dinheiro para as... Eu não sei até se há essa dificuldade financeira. Não é o primeiro caso. Não sei se há essa dificuldade financeira. Ou estão a tirar a areia para os olhos das pessoas. Porque também, muito recentemente também aconteceu, fez aquele muro milionário, que está a ser chamado muro milionário, também milhões e milhões de dólares para fazer aquele muro, por causa de uma orientação do presidente da República quando foi andar do comboio até o novo aeroporto, e contratou-se uma empresa estrangeira que está a fazer o muro milionário, que era no sentido de tapar a indigência que há daquele lado de Viana, para quem vem para Angola e se dirige para o aeroporto, não tomar contato com a miséria patente e latente que está ali naquela zona de Viana, do lado do Bungo até lá em cima, onde está esse novo aeroporto, que também não sei se... Para terminar... Por que fizeram isso? Então, eu tenho certas dúvidas destes números que nos avançam, desses déficits, vêm com linguagem complicada, para as pessoas não perceberem, de inflação, de déficit, e veja o jogo, veja. Agora há pouco, implementou-se os tais 25%, que resultou de um acordo das 3 centrais sindicais e o governo. E fez-se um aumento, falou-se de aumento, e eu estou com o Frei Angalo, aquilo não é um aumento. Um aumento tem que ser significativo. Aquilo não é um aumento. Sair de 32 para 50, aquilo não é aumento nenhum. O que é que se faz com 12 mil kwanzas? Manuel José, então, aqui aumentou-se na ordem de 25%, veja, Horácio. E depois a seguir, o que é que aconteceu? Ele mexe no combustível, no gasóleo. Portanto, o aumento que se fez no gasóleo na ordem de 50%. Não é preciso ser expert em matemática para saber o que é que houve ali.
Ele te dá 25 e tira-te 50. Porque você, quando mexe no combustível num país como o nosso, as consequências são transversais. Afeta todas as áreas de transporte, alimentação, enfim, é combustível. Ele supostamente fez um aumento, que não é um aumento, aí estou com o Frei, 12% não é nada, 12 mil não é nada, 100 mil não é nada hoje. Kwanzas não é nada. Portanto, dá esse, supostamente o aumento... Para terminar, 25%. para terminar. E retira por via do aumento de 50% dos combustíveis. Ou seja, dá menos 25%. Ou seja, matemática simples. Estamos aqui, o governo dá 2 pães na mão esquerda e está a receber 4 pães na mão direita. É mais O ou menos pão cai isso. mesmo na lama. Certamente. Esse pão mesmo que ele te deu cai na lama. Ok. E isso aqui é grave. Muito obrigado. José Gama, eu não sei no que é que está a se passar consigo, não conseguimos ver, mas o mais importante é que os ouvintes em casa estão a ouvir o que está a dizer. O país, e muitos analistas assim o dizem, está mergulhado numa encruzilhada. Uma encruzilhada política, uma encruzilhada económica, uma encruzilhada social. Gama, que saídas, aqui começo por aquilo que poderia ser já a parte conclusiva desse debate. Primeiro, fica também com essa impressão que o país está mergulhado numa encruzilhada, num beco sem saída? Não é que seja um beco sem saída, mas ele está numa encruzilhada. Nós estamos a viver aqui uma crise política porque ela é marcada por desconfiança nas instituições democráticas. As pessoas não confiam no poder político de quem está a governar, e para isso o governo precisa, ou a sociedade no geral, há necessidade de se promover transparência, combate à corrupção no verdadeiro sentido, a realização de eleições livres, justas, democráticas. Pelo menos estes são passos cruciais para o fortalecimento da confiança das instituições. No campo econômico, nós temos problemas que são agravados pela dependência do petróleo. Agora já enfrentamos a alta inflação e também o desemprego. Agora, a saída é reduzirmos, ou o governo reduzir a dependência do petróleo, continuar a investir em setores como agricultura, turismo, tecnologia, que podem criar empregos e estabilizar a Gama, economia. desculpe só, antes de continuar a dar essas portas de saída, ou seja, essas soluções, eu queria, vamos lá, restringir um pouco esta análise. Se tivermos que nos ater, e o país encontra-se numa encruzilhada, o que é que mais lhe preocupa? É a crise política que muitos não querem admitir que o país está a viver, ou a crise económica, ou tudo preocupa? Se tivermos que, vamos lá, fatiar isso, vamos olhar para a crise política. Nesse âmbito, o que é que mais, na sua perspectiva, deve merecer a atenção de todos nós? Bom, nós estamos a viver 3 crises: política, econômica e social. Mas a mãe de todas, a mãe delas, ou a fonte, é a crise política. Porque é o poder político que determina as decisões econômicas e sociais. Se tivermos um governo, veja lá, qual uma das decisões políticas que se tem tomado, qual é? É de governar sem transparência. Sem transparência, já que falamos várias vezes, veja que o governo não presta contas a ninguém, restringe também a prestação de contas a nível do Parlamento, nenhum ministro presta contas, o próprio presidente não presta contas a ninguém. O único instrumento de prestação de contas que se considera que o governo acredita ser o cidadão.
José Gama, acho que estamos com algum problema do. Eu estou a ouvir. Sim, sim, houve algum corte, pode continuar. Também estou a ouvir. José Gama? Pois dizia que faz a apresentação do Estado da Nação. E qualquer coisa. Sim, sim. Sim, Eu sim, estou a ouvir, estou a ouvir. estamos a ouvi-lo, pode continuar, pode continuar. Ah, ok. Eu dizia que o único instrumento que o governo acredita ser o de prestação de conta é o Estado da Nação, mas mesmo assim ele não faz o que acontece em outros países, em que o chefe de Estado vai ao Parlamento prestar a contas e depois tem um outro dia que ele vai para as perguntas e respostas. No nosso caso não temos isso. Então, a prestação de contas em Angola é praticamente nulo. Não havendo prestação de contas, o que é que acontece? Nós estamos a ter aqui os contratos, a contratação pública, ela é por via da adjudicação direta e isto produz ausência de transparência porque os contratos vão ser dados apenas aos amigos do partido, ao amigo de etc. Aliás, vimos há dias um empresário Bartolomeu Dias, que era muito amigo do presidente, desentendeu-se com o presidente. Ele tinha a empresa dele a reabilitar o hospital militar, tiraram, colocaram ao matapalo, ele rebela-se. O que é que aconteceu? Foi uma decisão política e a causar aqui consequências económicas ou financeiras no ramo empresarial. Por isso é que eu dizia que a mãe de todas as crises é a É a crise política. política. A fonte da nossa crise está numa pessoa também, que é o Presidente da República, que ele está-se a constituir no foco de instabilidade política, instabilidade económica, instabilidade social, porque ele não se dá o desafio de promover reformas no país. Já lá vão 8 anos de governação e até aqui as tais reformas não se concretizaram. Vai sair do poder e o país, vamos ter um novo presidente em 2027 e vamos enfrentar os mesmos problemas que estamos a viver nestes 10 anos, que é alto desemprego, inflação, desconfiança nas instituições, descrença nos tribunais, desigualdades sociais e pobreza. Se perguntamos ao presidente João Lourenço se ele acredita que no próximo governo de depois de 2027 estes elementos que aqui citamos vão desaparecer, nem ele próprio também saberá responder, ou melhor, não terá coragem de responder, porque sabe que vamos ainda enfrentar estes problemas até 2027. Quer dizer que temos aqui uma nação que não Os produziu problemas vão se investimento. arrastar até 2027. José Gama, obrigado. Já volto a si para então olharmos para este caderno de soluções que estava aqui a enumerar. Frei Angalo, o Gama elege a crise política como a mãe de todas as crises que nessa altura o país está a atravessar. A questão que se coloca, e muito tem se levantado, é que temos uma classe política pouco dialogante. Se tivermos que olhar aquilo que acontece no Parlamento, é um diálogo onde impera a força da maioria e fora do Parlamento também não há o diálogo, ou seja, não há um debate, a busca de soluções, a concertação, uma vez que a crise não tem partido político, todos os habitantes desta pátria sentem-se afetados pela crise que o país está a viver. A questão que eu quero colocar ao Frei é a seguinte: por que que a nossa classe política, e aqui a olhar para a classe com maior responsabilidade, que é aquela que está a gerir o Estado, tem dificuldade de debater os reais problemas que afetam o país? Ok. Era só para dizer aquilo que o Gama disse. Eu até mostrei, e tem este livro aqui, é uma análise, assim, por que que a África é pobre e o que que os africanos podem fazer. O primeiro parágrafo deste livro diz assim: a principal razão por que os povos africanos são pobres é porque os seus líderes fizeram essa escolha. Tá? Pronto. Além desse autor, temos outros. Portanto, a questão da pobreza hoje, a questão da miséria,
é opcional. Portanto, é uma questão de escolha política. Mas, Frei, isto a querer dizer que o MPLA que está a escolher para que o país se encontre Sim, nesse estado de crise, onde sim, sim, sim. falta Sim. o mínimo para as Tudo, pessoas viverem com alguma dignidade, onde há pessoas, principalmente no sul do país, mesmo aqui em Luanda, há relatos de pessoas que estão a morrer por causa da fome. sim, sim. Sim, sim, Portanto, e eu concordo. a crise política em Angola, a crise social e econômica é uma escolha do MPLA, ok? Uhum. Portanto, se nós tirarmos essa premissa, já não tem argumento. É uma escolha que o MPLA fez. Portanto, o país, portanto, uma das maiores façanhas do MPLA, ok, nesses 50 anos, é ter conseguido empobrecer a população de um país rico. Isto aqui é um milagre perverso, satânico, que o MPLA conseguiu fazer. Em todo caso, vamos aqui falar da questão da classe política. Primeiro, o governo de João Lourenço não tem políticos, portanto, não tem classe política. Tem aí miúdos improvisados, sem currículo político, porque o que acontece? A política, a pessoa torna-se política, ganha competência política por formação e também por prática, ok? E a política propriamente dita, portanto, é preciso não confundir, atenção, é preciso não confundir cargo público com competência política. Em Angola confunde-se muito isto. Basta um brincalhão ser nomeado ministro, pronto, já é político. Não é isto. Não. O cargo público não torna uma pessoa política. Ou seja, Porque não é o passaporte. não é. Portanto, política é uma profissão. É uma vocação. Portanto, é uma opção para trabalhar para o bem da nação. Portanto, um político, tanto se nós formos para a definição, aquilo que estuda nas academias, aquilo que os políticos verdadeiros têm é um DNA, é uma vocação. Portanto, quando você tem, por exemplo, vamos nos Estados Unidos, Elon Musk, que está lá no topo do governo dos Estados Unidos, não é um político. E se vê que não é um político. Ok? E então é assim, portanto, nós falamos de classe política em Angola, eu tenho muita reticência, porque no governo de João Lourenço não sei se tem algum político. Nem o Será, próprio João Lourenço é político. será por esta razão haver alguma dificuldade de se dialogar, do MPLA abrir-se para a própria sociedade e não só para a própria classe política, no sentido de se discutir ou Então, debater as se vamos questões falar dos profundas. que estão no lugar da classe política, ok? Assim Sim, vai ficar mais fácil. dos que estão no lugar da classe política, de debater as verdadeiras questões que nessa altura devem merecer a atenção de todos nós. Olha, na verdade, o que é que acontece? Muitos que estão nos cargos públicos, que estão no lugar onde devia estar uma classe política, eles nem sabem o que andam a fazer, não sabem a quantos mil andam. Tanto eles vivem aí para agradar o bureau político do MPLA. Portanto, o bureau político do MPLA tem aí um núcleo também, portanto, eu direi de pessoas irresponsáveis, que estão mais interessados em propaganda partidária e não pensam na nação. E então, você tem pouca coisa para falar de política nacional. Você hoje, portanto, por isso nós continuamos com essa forçada polarização no país. Portanto, quando você fala de política, você automaticamente se posiciona ou é da UNITA ou do MPLA. E não existe, parece que não existe a possibilidade de haver um justo meio que é para falar da nação. Porque se houvesse um padrão político, esse padrão político permitiria alinhar, por exemplo, o José Miguel que está aí, o Custódio, o Joaquim Angalo. O Custódio tem da UNITA, não sei, os que não têm partido, para falarem da nação. Mas aí não tem espaço. Porque não existe, não foi construída uma política, uma cultura política nacional. Uma cultura política nacional. Pronto. E quando você tenta abordar um assunto político, começa a ver esse aqui é da UNITA ou do MPLA. Tá vendo? É só assim. Entra-se no campo das conotações. Sim, sim.
E então você não pode falar de política propriamente dita em Angola, você tem que falar de partidos, e neste momento a responsabilidade das escolhas políticas, das consequências políticas nefastas no país, são da responsabilidade do MPLA e de João Lourenço. E a questão do diálogo, como é que você vai dialogar? Para você dialogar precisa de parâmetros, precisa de um protocolo, exatamente. Diálogo se usa protocolo. E o protocolo é que vocês têm que estar de acordo nas regras protocolares. E então, o único protocolo funcional para que haja diálogo é colocar no centro a nação, é colocar no centro a pessoa humana. E acha que não há essa sensibilidade por parte do MPLA, o partido que tem maior responsabilidade? O MPLA é um partido de natureza e DNA comunista socialista. Isto, portanto, o MPLA não é um partido democrático. O MPLA é como a República Democrática da Coreia do Norte, é assim que se chama, República Democrática da Coreia do Norte. Portanto, a Coreia do Norte só sabe que existe Coreia do Norte, só se sabe que existe a língua deles e não existe mais nada. O MPLA, no seu DNA tradicional, isso está nos documentos do MPLA, isso pode se ler tranquilamente, o MPLA professa a chamada ditadura democrática. É tipo a Rússia, né? Tenta descodificar isso. O que é ditadura democrática, Frei? Tipo, você tenta combinar um anjo-demônio da ditadura democrática. Não sei o que significa. Também isso. Pega um anjo. Doutor Custódio, demônio, sai alguma coisa, né? Chegou a sua vez. Então, o Frei aqui já fez o seu enquadramento e aqui há algumas definições que foram aqui colocadas pelo Frei Angelo, bastante interessantes, mas eu vou perguntar ao Dr. Custódio. Dr. Custódio, temos uma classe política insensível diante daquilo que o país está a viver ou o país está bem, recomenda-se, o problema não tem nada a ver com política? Não, de modo algum. Pelo contrário, o problema, a meu ver, e aí na esteia de que o Frei Angalo esteve a argumentar, o problema tem totalmente a ver com a política. Olha só, eu entendo, modesta parte, não sou expert em absolutamente nada, não é? Mas eu entendo que a política ela é a arte de realização das vidas humanas. É um instrumento que Deus coloca nas nossas mãos para nós realizarmos as vidas das pessoas. Isso é, usarmos a política como instrumento para que cada um de nós, enquanto cidadãos, possa se autoconhecer, se autorrealizar e colocar em evidência o seu potencial, tendencialmente no sentido de melhorar a condição humana e, ao mesmo tempo, também a humanidade. A política é um instrumento sensacional que Deus colocou nas nossas mãos. Para quê? Para mim? Não para mim. Para quê? Para a realização do outro. E aqui, outro, não no sentido do outro, por exemplo, Frei Angalo, não. Porque eu olho para o Frei Angalo, eu não vejo o Frei Angalo como um outro. Eu vejo o Frei Angalo como uma extensão daquilo que eu sou. O Frei Angalo sou eu. Percebe? Então, eu acho que a política é isso. Quando esses valores e princípios, a meu ver, são deturpados, nasce exatamente isso que nós estamos a viver em Angola, que é pessoas que estão no exercício do poder político e olham-se a partir de uma perspectiva única e simplesmente do seu partido político, da sua política ideológica. Horácio, Frei Angalo, Gama, o MPLA ganhou em 2022, se é que podemos considerar que o MPLA ganhou, embora eu, evidentemente, tenha uma opinião contrária, com 51% de votos, ao Frei Angalo. Aquilo é facatrua, 9 vitórias. Sim, meu querido irmão, tens razão. A UNITA teve 44, 45% de votos. Então, estamos a dizer
que tem cerca de quase metade da população angolana que não se revê na ideologia, percebes? Na forma de fazer política do MPLA. E isso é preciso ser respeitado. Os direitos das minorias precisam ser respeitados numa democracia. Mas Porque nós verificamos em a Angola... questão que se coloca é a seguinte, Frei, o Dr. Custódio. Todas essas questões muito têm sido ditas, mas há elementos que são estruturais. Há elementos que são estruturais. Estamos... o problema está identificado e a pergunta que eu quase que fiz ao Frei Angalo vou também dirigir para si, Dr. Custódio. Há alguma dificuldade da classe política perceber que só sentando é que se encontram caminhos para poder resolver os diversos problemas do país? Ou vamos ficar nesta lógica do Frei Angalo em que essa crise é uma estratégia política do MPLA? Porque o MPLA entende que, em certa medida, chamar todas as forças políticas do país a uma mesma mesa de diálogo, de conversar e se encontrar uma forma de consenso, o MPLA entende isso como uma derrota. E o MPLA entende isso como uma ameaça ao seu status quo, entende? Que é algo que o MPLA vem mantendo desde 1975. Entretanto, é preciso compreender que Angola é um país cheio de idiosincrasias em que cabem todos nós, todas as visões do norte, do sul, agora, Frei, do oeste ao oeste. Dr. Custódio, cabemos nesse país. Como... Só que o MPLA não entende. O MPLA entende só apenas que é angolano, é patriota, aquele que se revê nas cores e nas bandeiras do MPLA. Mas não é assim que se constrói uma nação. Não é assim que se constrói um país. Eu, por exemplo, não me revejo em absolutamente nada nos ideais e valores políticos do MPLA. Agora, uma pergunta que eu faço. Pelo fato de eu não me rever nos ideais e valores políticos do MPLA, eu tenho de ser conotado apenas e tão somente por ser alguém do contra, do contrário? Não, de modo algum. Não é assim que se construi uma nação democrática. Não é assim que se constrói um Estado democrático de direito. Não é assim que se constrói a nação. E me parece que ao longo desses 50 anos de independência, o MPLA tem dificuldades e deficiências de enxergar os contrários como irmãos, como parte do processo de construção da nação. É aqui onde residem, naturalmente, as nossas divergências. É isso. Não sei se me fiz perceber. Ok, está percebido. Está percebido. Doutor... aliás, doutor não. Quem não falou foi o jornalista Manuel José. Manuel José, essa questão da classe política, ao olhar por aquilo que já foi dito, o que é que poderia acrescentar nesse diagnóstico? Sabemos que o problema político, estamos numa encruzilhada e precisa-se de se definir, de se encontrar um caminho, um ponto de saída. Bom, para já vamos às premissas. O Horácio do Reis insiste em considerar que existe uma classe de políticos, mesmo o Frei Angalo dizendo... Então partilha da opinião do Frei. Não há classe política. Então os que fazem o papel da classe política, ou os que fazem o papel de ser políticos? Eu vou me socorrer de algumas teses. A primeira das quais é de um político norte-americano, o 33º presidente americano, Harry Truman, em que ele dizia: você não pode ficar rico sendo político, a menos que seja um bandido. Harry Truman, 1945. E depois, ligado a Angola, há um músico britânico chamado Bob Geldof, a convite de uma embaixada angolana em Portugal, né? Ele foi convidado para palestrar nesta conferência e disse que aquilo escandalizou na altura, mas ele estava certo. Ele disse que Angola está a ser governado por
criminosos. Né? O que existe aqui, e eu aqui vou discordar com alguns colegas do painel, eu não acredito muito nas crises. A tal crise política, a tal crise... Eu não acredito. Existe um empolamento. Empola-se situações. E não se esqueçam, caros ouvintes, não se esqueçam de que sempre que se aproxima períodos eleitorais, há uma estratégia que é muito usada pelo opressor, no caso aqui estou a chamar opressor, o regime implementado atualmente no país, em acirrar, apertar o cerco com algumas chamadas medidas para darem a sensação de agravamento da situação, porque, como eu disse anteriormente, mais do que isso está, não fica. Então, mas vão surgindo essas medidas como possíveis aumentos de gasolina, aumento não sei de quê e tal, para depois surgir o mesmo ente dando a entender que é um salvador. Exatamente. Essa é a postura do governo. Não nos esqueçamos disso. Nós estamos... Cria a crise e depois apresenta a solução, não é? Exatamente assim. Yeah. E quem escreveu muito bem sobre isso é também o norte-americano. Manuel José, nós se tivermos que nos ater naquilo que foi dito, naquilo que também está aqui a sublinhar, hoje verifica-se na nossa sociedade, e principalmente o foco nas redes sociais, uma espécie de guerra, oposição contra oposição, e no meio surge aí uma suposta sociedade civil. Como poder perceber este fenómeno em que aqui falou do opressor, o MPLA, fica de lado, e a oposição que em teoria poderia comungar, poderia ter o mesmo denominador, o mesmo interesse. Oposição contra a oposição? Eu não entendi. Como assim? Eu depois vou lhe explicar. Nas redes sociais, quem acompanha nas redes sociais, estamos a assistir a essas críticas que são feitas oposição contra oposição. Mas essa pergunta é para o Manuel José. Essa pergunta é para o Manuel José. Depois, se quiser responder, vai responder. Então, como perceber isto? Eu preciso responder. Pois. E veja, vem mesmo a propósito essa manifestação do Dr. Custódio. Vê exatamente na senda do que disse o Frei Angalo. A bipolarização. Não, mas aqui não estamos Quando a olhar para o Dr. Custódio, por exemplo, sim. Ele aqui, nessas vestes, ele fala, ele vai sempre numa filosofia de MPLA UNITA. Ele vai sempre nessa lógica. Quando está falando, você deixa de ser analista e coloca-se no papel de político, tal político da oposição. É assim que eu vejo. Não. Mas se quiser que eu continue, eu vou continuar para explicar. Não, já vai se explicar. Doutor Custódio, já vai falar. Deixa-me só. Deixa só o Manuel José concluir. Certo. Pois, então, e dá-me essa sensação de que não é um problema, o problema não está ali, não é? E, como eu estava a dizer, essas crises são empoladas, empola-se as crises, mas eles têm a situação controlada. Eles, quando falo eles, estou a falar do opressor mesmo. Eles têm a situação controlada. Tanto é assim, por causa dessas dicotomias que vão havendo, né? Quando começamos a falar da economia, você vê que ele está a chorar, não temos, enfim. Houve até períodos em que não conseguia pagar salários da função pública, teve que se fazer empréstimos para pagar, né? Isso tudo faz parte de estratégias para darem a sensação de, eventualmente, não, a situação está assim, mas é tudo criado, tudo controlado. É aquilo que chamam de desorganização organizada. Né? Está tudo controlado. Tanto é que, quando você vê, eu falei com
em tempos com um economista, que ele disse que o problema da economia de Angola não é tanto o que temos ou o que não temos, é o despesismo. São os gastos supérfluos. E os gastos são determinados por quem? Quem tem o poder. Ele decide onde vai pôr. Até mesmo na compra de consciências. É utilizado. Né? Há um gabinete criado que a função dele é essa mesmo. Ele pega um jornalista aqui, pega um jurista aqui, pega num cozinho e paga. Compra consciências. Né? Tanto é que você vê que eles têm o controle da mídia, porque tudo se processa lá na mídia. Eles vão controlando a mídia. E aparecem aí, como costuma dizer o Frei Angalo, uns papagaios, fato e gravata, e que embelezam o cenário. Para terminar, Dona José. Embelezam o cenário. Então, aqui a minha sugestão é, nós temos que ter capacidade de não ser levados como rebanho. É o que acontece normalmente. Todos nós somos levados. Mas isso aqui não é uma solução, é também a identificação de um problema, Manuel José. Não, é parte da solução. Nós ficamos a discutir uma coisa quando a solução não é aí. A solução não está aí. Mas eu já vou lhe colocar, Não. e hoje vai ter, um momento só, doutor Custódio, hoje vai ter a oportunidade de, pelo menos aqui, traçar aquilo que devia ser, efetivamente, a verdadeira agenda para o país. José Gama, já na sua primeira intervenção, tentou falar daquilo que poderiam ser as soluções, mas eu vou puxar mais uma outra questão que tem a ver com a capacidade do angolano perceber na encruzilhada em que está mergulhado o país e principalmente se tivermos que olhar aqui também, já disse na edição passada e no princípio dessa edição também voltou a falar sobre isso, deste poder quase que absoluto e do MPLA tentar controlar até o pensamento de uma estrutura que poderia ser importante para a construção da própria democracia, de interferir de forma direta naquilo que deve ser o comportamento das lideranças dos partidos na oposição, aqui particularmente no caso da UNITA. José Gama? Bem, percebi. Sim. Sim. Eu perguntava sobre a questão de olharmos para aquilo que é a apetência e já foi identificado do MPLA querer controlar tudo, até o pensamento e a ação e as lideranças na oposição, particularmente aqui a UNITA. Sim, olha, temos um exemplo concreto hoje. Se formos a olhar nas notícias, o presidente está nas Lundas e foi inaugurar hoje uma estrada. E geralmente as estradas. Exatamente, geralmente as estradas são inauguradas apenas em países onde o líder concentra tudo em si, procura passar a ideia de que todas as realizações que acontecem no país são sobre a sua responsabilidade e ao mesmo tempo que países, por exemplo, democráticos e desenvolvidos, inauguração de estrada não é tarefa de presidente nem de ministro. Pode-se delegar a um administrador local, a um autarca e nunca a um presidente. Quando o presidente da República se predispõe a inaugurar estrada, sair de Luanda até as Lundas, com um aparelho que leva aí cerca de 100 homens, seguranças, e etc. E isso são custos para fazer este filme. Este filme isto mostra-nos que ele está a mostrar que concentra tudo em si. Uma coisa e novamente nós estamos aqui a falar de gastos, custos. Isto também é um sinal de ausência de transparência e ausência de responsabilidade para com a coisa pública, que é o presidente sair de Luanda para as Lundas
gastar dinheiro com transportes e etc., só para ir inaugurar uma estrada que poderia ser inaugurada pelo administrador comunal ou municipal lá da zona onde ele foi. Isto revela, por um lado, Essa ponte é, nem 30, 50 metros, nem 50, 100 metros deve ter isso aqui. é uma estrada de 30 quilómetros, como mais ou menos de Luanda até Viana, mas seja como for, o presidente já não deveria se baixar até esse nível, porque é a mensagem ao mundo que ele está a passar de que é um centralizador de tudo. Agora, quando ele tem E essa veja, Gama, que atitude, ele agora foi vamos à inaugurar a questão estrada. política. Gama, veja que ele foi inaugurar uma Sim, estrada, mas ele foi pelo ar, Luanda a Lunda. É, que paradoxo, não é? pois. Caro Manuel José? Então, Paradoxo, não é? isto revela o espírito que o próprio poder tem de controlar tudo. Se ele controla a inauguração de uma estrada, amanhã imagina lá da oposição, ele também vai querer controlar a oposição. Aliás, há um histórico do MPLA tentar alterar as lideranças da UNITA. Em 98 houve isso. O MPLA tentou afastar Jonas Savimbi, aliás, até fez uma resolução na Assembleia Nacional banindo do Savimbi e aprovou ou patrocinou depois uma outra UNITA que mais tarde o Gino Carneiro, há 2 anos ou 3, veio revelar que aquilo foi trabalho mesmo do próprio MPLA. Agora, e isto continua, não desistiram. Em 2019, o MPLA usou os tribunais para alterar a direção da UNITA. Agora está a voltar a fazer novamente. Portanto, há um histórico aqui de dados dele tentar controlar a oposição no país e controla mudando a sua direção, colocando uma direção que lhe seja mais dócil. Portanto, e quando as pessoas dizem José, não José Gama, acreditam que o MPLA. esta semana, não sei se acompanhou a entrevista do Rafael Marques, ele voltou a fazer duras críticas ao presidente João Lourenço e uma das frases que me chamou a atenção é ele ter dito que o presidente João Lourenço fez pior, ou pelo menos acabou por superar em termos Superar, é. da sua Ele ação usou essa expressão mesmo, da sua ação negativa, superar o presidente José Eduardo João dos Santos. Lourenço. Aham. Sim, porque há coisas que o dos Santos fazia isso e fingia pelo menos que é democrata, né? Que respeitava o dos Santos, pelo menos na sua relação com o poder judicial, ele não interferia como faz o Lourenço. Ele dava um pouco de liberdade aos tribunais, deixava, por exemplo, eles elegerem as suas lideranças, depois construía uma rede de ligação, mas sem mostrar que ele apoia aquele juiz ou não. No Lourenço é diferente. A eleição dos tribunais, Gama, para Gama, escolher candidatos. o Cristiano André, tanto o doutor juiz Cristiano André, na época juiz conselheiro, presidente do Tribunal Supremo, ele era muito discreto. É impressionante como ele alinhava com o presidente, tanto José Eduardo Santos, né? Ele era discreto, frio, calculista e sempre na sua atuação sei que ele estava do poder político. Agora é diferente em relação àquilo que o presidente João Lourenço está a fazer com relação ao atual presidente do Tribunal Supremo, não é? Não sei se dá para perceber claramente isso. Veja, o presidente da República até, quando nas suas viagens, encontramos o presidente do Supremo na linha ali, na fila do aeroporto também, que é destinado Gama, Gama, eu já me encontrei com o juiz Cristiano André no Rio de Janeiro, aliás, em São Paulo, em viagem de Angola para cá, encontrei-o no aeroporto a fazer check-in. Era um homem comum, discreto. Conversamos, naturalmente, trocamos algumas impressões. Chamou muita atenção em relação a isso. Na história que tu estás a falar, entende? Pois, por exemplo, Ok, mas Gama, para poder concluir,
presidenciais no estrangeiro, No né? estrangeiro. Uhum. Ok. Frei Angalo, é a sua vez. Estamos aqui a debater e aqui há um certo pessimismo, assim se pode depreender nas vossas falas. Agora vou dar 2 minutos ao Frei Angalo. Não podemos construir um país mais otimista para sairmos desta encruzilhada, Frei Angalo? É o seguinte, digamos, vamos dizer, o governo, assim como conceito, é aquele que representa a nação. E, portanto, se a instituição, se quem está representando a nação não está a representar bem, a solução imediata, portanto, ele é o gestor, a solução imediata é destituir o gestor. Ok? E, portanto, você não pode superar a crise numa empresa mantendo a mesma direção que criou a crise. Criou e manteve a crise, e, sobretudo, quando essa direção não reconhece que há uma crise, porque o nosso grande problema em Angola, e por isso talvez não conseguimos resolver os problemas, é que quem está no lugar do governo não reconhece o problema. Tá doente, mas não dá conta que está doente. Tipo quando meus tios lá na Chibia estão bêbados, você diz que está bêbado, ele fica chateado. Tá bem? Ele fica chateado. Não sei se você aí sabe como é que é. Portanto, você se vai dizer a um bêbado que ele está bêbado, ele fica chateado. Portanto, mais ou menos esse que temos com o MPLA. Quando você diz que É a você mesma coisa, meu amigo. É a está a mesma coisa. governar mal, tá a governar mal, fica chateado. Portanto, Aham. não tem cura. Portanto, não é uma questão de pessimismo, é uma questão de objetividade e realismo. Portanto, quem se sente, quem nesse momento consegue cultivar algum otimismo em relação às opções políticas, econômicas e sociais que o MPLA está a fazer, só pode ser uma pessoa com problemas mentais. Isso pode ser com problemas mentais. Não Portanto, está qualquer a pessoa. exagerar, Frei, não está a exagerar nesta apreciação. Olha, é assim, se você, portanto, quiser fazer a prova de novas fora, nisso é matemática, tente conversar com alguém do MPLA quando está desmembrado do lado da confusão. São os primeiros que lamentam. São esses que, por exemplo, eu não quero aqui, portanto, eu não sei como é que o José Gama funciona, mas as informações que para os clubes capas e tal, muitos vêm aí do coisa, são os do MPLA que fornecem o Macangola. Está mal, está mal, está mal, também vem fumo, também está a ver fumo. Portanto, a situação está mal, está mal. E então, a esperança nesse momento para Angola é aquilo que eu chamo sempre os cisnes negros. Hoje em dia nós temos as mudanças são muito rápidas. Portanto, a esperança que aconteça qualquer evento que leve, por exemplo, o MPLA a sair do caminho, porque nesse momento o MPLA é o grande empecilho para o desenvolvimento do país. E a solução melhor para o país e para o próprio MPLA, para a sobrevivência do próprio MPLA, era nesse momento eles retirarem-se. Em qualquer momento, mesmo amanhã, se o MPLA sai, não haverá crise política em Angola, porque não tem política, tá vendo? Tipo, você é como quando tem greve em Angola. Para terminar, Frei. Se para terminar isso. Sim, sim. É como você quando tem greve em Angola, os funcionários públicos podem ficar um mês. Não dá crise econômica porque não tem economia. Portanto, se o MPLA se destitui amanhã, portanto, o país ia começar a respirar um ar melhor, o país podia redesenhar perspectivas para o futuro. Ou seja, a esperança nesse momento é ou que se consiga, portanto, através das próximas eleições, colocar o MPLA. Nem sequer na posição o MPLA serve. O MPLA serve nesse momento para ficar balanço, a fazer nada. Ou então o próprio MPLA decidir, portanto, sair dos órgãos do poder do país, porque só está nos órgãos do poder, não está a fazer política, que é para dar respiro ao país, para o país ter um pouco de certeza, porque nesse momento, qualquer pessoa com o cérebro no lugar sabe que o ambiente que se vive em Angola é de absoluta incerteza. Só incerteza. Não há... não estou a dizer que as pessoas não têm esperança, mas é incerteza. É incerteza. Doutor Custódio, tem 2 minutos. Já falámos sobre essa questão da crise política e
naturalmente as suas consequências se fazem sentir no setor econômico, onde efetivamente tudo deveria partir dos políticos, e aqui todos estão a chegar a essa conclusão que temos quase nada em termos de classe política. Doutor Custódio, como interpretar os vários problemas econômicos que nós estamos a viver atualmente e que soluções poderiam ser ensaiadas para sairmos dessa situação em que nos encontramos? Olha, é assim. Nós, hoje no país, estamos portanto, a atravessar um contexto interessante. É assim, o país, do ponto de vista político e econômico, encontra-se completamente dependente de uma única commodity, que é o petróleo. Tá? Portanto, nós precisamos inverter esse quadro urgentemente. Quando nós falamos em investir no turismo, tecnologia, indústria e assim por diante, esse é um discurso que passa única e exclusivamente a ser feito do ponto de vista político apenas, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista objetivo e concreto, nós não vemos. Então, nós temos que inverter esse quadro. Até quando é que Angola passará a ser única e exclusivamente dependente apenas e tão somente do petróleo? Percebe? Até hoje, o governo angolano não apresentou uma solução. Fala-se em plano agrário, plano da pesca, tantos outros planos aí do ponto de vista econômico, mas que do ponto de vista objetivo concreto, prático, nós não vemos esses planos a terem incidência, sobretudo direta, na vida das populações, na vida dos nossos concidadãos. Então, assim, é hora de nós pararmos desses discursos da lua e virmos para o plano concreto. Tá. Nós temos que parar a depender do petróleo. Qual é a alternativa possível? Eu vejo particularmente como, primeiro, a agricultura. Angola tem que parar e tem que deixar de ser um país importador para se transformar num país exportador. Portanto, precisamos Antes de pensar na trabalhar. exportação, primeiro é preciso comer. Você não tem nada para comer, vai exportar. É isso, amigo. É isso, amigo. Portanto, Mas tem- precisamos nos tornar sustentáveis do ponto de vista interno para que, em sobrando, possamos exportar. Se não nos tornarmos sustentáveis internamente, não tem como Angola mudar de paradigma. Não tem. Depois, isso também implica melhorar o ambiente de negócios hoje no país. Mais investimento privado, menos Estado. Não dá para sustentarmos um país do ponto de vista político Mas, em que doutor Custódio, como é que vai falar do setor privado se esse setor privado anda descapitalizado e num país onde o empresário para ter sucesso precisa ter um cartão de militante, onde até certamente o setor econômico é partidarizado? esse é um problema que nós precisamos inverter. Aqui entra as questões relacionadas à burocracia, as questões relacionadas a garantias jurídicas, porque hoje em Angola, o que é que acontece? Olha, eu vou dar um exemplo típico, claro, em relação a isso. Tem um empresário cá em Angola que eu o assisto como consultor jurídico único, no qual, olha, uma província com 2,5 milhões de habitantes, só um empresário é que ascendeu ao crédito no âmbito do aviso 10 do BNA, que é aquele aviso que teve a ver com as mitigações das crises relacionadas à pandemia da Covid-19 e tudo mais. Para incentivar o investimento no setor da agricultura, café e assim por diante. Só um empresário ao nível da província do Kwanza Sul é que teve acesso a créditos. A pergunta que eu faço é: como que pode só um empresário ao nível de uma província com 2,5 milhões de habitantes ter acesso a crédito ao ponto de hoje estar a investir
no setor da agricultura, café, Para concluir, e assim por diante. Dr. Custódio, para concluir. Em outras palavras, é que se nós não diminuirmos a participação do Estado na economia, nós nunca conseguiremos gerar uma economia que gere emprego, uma economia que efetivamente se apresente para o mundo, se apresente para tanto Angola e para os parceiros da África Austral, como uma economia de, tanto, efetivamente, de economia de mercado. O que nós temos em Angola é excessiva participação do Estado, menos participação do setor privado, e não há sistema nenhum que coexista, que coabite, que subsista num contexto desse. Manuel José. Em Angola, nós temos muita participação do Estado na economia e pouca participação do Estado privado. Não é possível nós subsistirmos num contexto como este, Manuel José, infelizmente. aqui o doutor Custódio apontar algumas soluções para a crise que estamos a viver. Partilha dessas sugestões ou é um pouco mais pessimista em relação ao doutor Custódio? Eu nunca sou pessimista, eu sou realista. Eu sou factual, aliás, a profissão que exerço me leva a esse caminho. Veja que a narrativa do Custódio é exatamente aquilo que eu estava a dizer. Quem tem o poder decide onde levar as pessoas. Veja o discurso do Custódio. O petróleo, temos que deixar da dependência. É o mesmo discurso que o opressor usa. Mas, José, por agora, que considera um MP de opressor? Ele é opressor. Onde há oprimido, já é um opressor. Sente-se um oprimido. Nós somos oprimidos. Nós somos levados aí para um sítio, temos que falar aquilo que ele decide. Eu estava a dizer, veja, por que as pessoas, por exemplo, não falam da Madeira? Em tempos, o Frei Angalo falou de alguns minerais que tem lá na terra dele. Isso não existe? Existe. Existe a madeira, existe o ferro, existe o cobalto, existe a pesca. Mas quem tem o poder, ele leva-te para um caminho. Ele decide, não, é o petróleo. Olhem só para isso. E nós vamos como carneiros. Está a ver? E se esquecem de outra... Quer dizer que não se explora a madeira? Explora. O dinheiro vai aonde? Não se explora o ferro. Mas deve ser insuficiente. O ferro vai aonde? Não, mas... O diamante. Alguma vez falou-se do diamante? Fala-se. Diamante não faz dinheiro. Mas é insuficiente. As pessoas que decidem levam-nos a discutir uma coisa que eu considero nonsense, não tem sentido. Então a pergunta que lhe faço é a seguinte: o que é que se deve discutir que para si é mais importante e que soluções se devem olhar com... Deu uma resposta à sua pergunta. Sim, mas estou a fazer... Estou a dirigir é a mesma que eu vou lhe dar. Qual? É assim, quando se elabora um projeto, né, Horácio e os colegas do painel, quando se faz um projeto, seja qual for a área, existe um item que diz assim que como é? Viabilidade. Não é? Esse projeto, o primeiro item é viabilidade, se isso é viável. Não é? Se isso pode ser aplicado. Então, o nosso país também, tá nessa encruzilhada. Veja bem, se existe um que decide, Horácio, não tem como os outros... e depois esse opressor, ele não dialoga. É ele. Os poderes que estão instituídos, que está lá na Constituição, né, que fala dos 3 poderes, na prática só existe um. Ele não ouve. Exemplo é o quê? Essa questão dos 50 anos de independência, da farra. Né? Eu só, por exemplo, que o OGE tem lá uma rubrica que previa ou prevê 4,5 mil milhões de kwanzas para os festejos. Mas agora surgiu do opressor dizer que são 35... Já falou Veja sobre bem, isso. espera. Sim, é para ter um nexo daquilo que eu estou a dizer, Horácio. São 35 milhões de dólares
Quer dizer, muito acima daquele valor lá que está lá na rubrica, que é 4,5 mil milhões de kwanzas. Mas já se noticiou Onde que é que também saiu? já se noticiou também que o orçamento para as comemorações de 50 anos da independência era um orçamento oculto. Até... Sim, é aí onde eu quero chegar. Não era suposto ir para a Assembleia, que também não ia dar nada, né? Porque lá tem uma maioria, enfim, decide tudo. Não é? Era suposto ir para a Assembleia, para saber. Eu sou angolano, eu tenho que saber. Tá bem, você trouxe 35 milhões de dólares. Esse dinheiro veio da onde? Vai sair da onde? Ele não quer saber, ele quer saber de Manuel, quer saber de quem. Portanto, ele decidiu e vai ser assim. Outra coisa, por que os angolanos acham que esse elemento, autarquias, não é implementado em Angola? Porque há um indivíduo opressor que decide o timing certo. Veja que ele não aceita o texto constitucional, a lei constitucional anterior à Constituição de 2010, já previa autarquias. Eu fiz uma pergunta. Eu estou a lhe responder. Mas o tempo não dá muitas voltas. E também a interromper partes a ideia. Mas se tu não deixas o mas indivíduo seja direto, porque se for... Não dá para ser direto. Dando tantas voltas, senão, pouco tempo. Senão quem ouve não percebe. Eu não posso dizer só... Eu já te respondi taxativamente o quê? Não é possível com esse indivíduo que está lá. Por quê? Mas o que é que deve merecer atenção? Nós temos que funcionar... É assim, o que é que deve merecer atenção? O que eu quero dizer é... Nós temos que funcionar como país. E ainda mais, como diz a Constituição, num Estado democrático, ou o contrário, de direito e democrático. Né? Mas nós não temos isso. Quer dizer, a premissa inicial do país é que está errada. Daí o Frangal dizer que, enquanto for assim essa estrutura, não há solução. Não existe solução. Quem vai me ouvir? Quem vai ouvir o Horácio? Quem vai ouvir o doutor Custódio? Ninguém ouve, ele decide. Por isso que eu estava falando daquilo. Autarquia é uma forma de organização. Não resolve tudo, ok. Mas é a melhor forma. Os países que acho que nessa altura a agenda de debate devia... Quando o MPLA decidir que vai pôr a autarquia, ele vai implementar. Porque ele é que decide. Ele é que manda. Mas qual é o papel do cidadão? Mas ele, contrariamente... Qual é o papel do cidadão? Não tem papel nenhum. Qual cidadão? Qual cidadão aqui, Horácio? Não tem cidadão nenhum. Tem um indivíduo que está lá... Você não é cidadão? Que manda... Sim, eu sou cidadão. Mas eu não exerço. Por que não exerce? Não me deixam. Não me deixam exercer. Por que eu sou cidadão angolano? Né? Eu sou adulto, vacinado. Por que eu também não posso aparecer, por exemplo, na televisão, que é de todos nós, dizem assim, para fazer lá uma análise e tal, da área, por exemplo, em que eu estou confortável? Não vou lá por quê? Porque alguém escolhe, alguém decide. Não, esse indivíduo não pode falar ali. Okay. Vão lá alguém, uns papagaios de fato e gravata. Muito obrigado. Né? Levam lá uma retórica qualquer e mentem. Doutor Custódio, mas eu ainda não terminei. Sim, mas temos pouco tempo. Deixar terminar. Então termina. Temos pouco tempo. Pois, outra coisa. Falei da autarquia, né? Mas ele não fez autarquia, mas partiu para a como é? Divisão político-administrativa. Aumentou mais 3 províncias das 18 que havia na Angola. Ele decide tudo. Eleições. Nós não temos eleições. E as pessoas, aquilo que eu disse, que os angolanos são levados a discutir uma coisa que não tem nada a ver. Veja que 2 colegas do painel estavam, eu considero distraídos a falar de Cristiano André, não sei, não tem nada a ver aquilo. Mas, aquilo não tem nada a ver, não, decide, então, não é determinante, Cristiano. Pode ser outro nome, pode ir lá o Zé Gama, pode ir lá o Custódio lá. Mas da forma como está a estrutura, posso ir lá eu. Não vai resultar, porque não há viabilidade. Ok, obrigado. Da forma como está, tem que se alterar. Muito e obrigado. A alteração qual é? O ente que está lá, o opressor, ele tem que sair daí. Agora, como, eu não sei, mas ele tem que sair, dar lugar a outro. Ok, obrigado. Que faça melhor. Muito obrigado. Doutor Custódio, 1 minuto para terminar. Bom, eu acho assim, falamos muitas coisas, mas eu acho que uma das formas que nós temos para inverter esse quadro de encruzilhada em que o país se encontra, tanto do ponto de vista político, econômico e também administrativo, tem a ver, na minha opinião,
na minha maneira de ver, com uma questão importante. É assim, podemos discutir até a exaustão o país, a realidade do país, mas eu acho que a economia ela é essencial, ela é fundamental. Olha, aumentaram agora os preços do gasóleo, vai aumentar os 20 preços da segundos. gasolina. Sim, vou terminar. Mas, se nós não nos atentarmos para a economia, estúpido, como já dizia algum intelectual americano, se não olharmos para a economia, não adianta qualquer questão que nós falemos, que nós discutamos aqui, que nós abordemos aqui, não adianta. Vai sempre se Obrigado. esbarrar no aspecto político e econômico. Muito obrigado. Nesse sentido, vou terminar. Nesse sentido, é assim, é preciso que a gente olhemos para o ambiente de negócio em Angola, que nós façamos as reformas fiscal, cambial, econômicas que Angola precisa Muito fazer. obrigado. Muito obrigado. Me parece que... Doutor Custódio, tem de aprender a respeitar o tempo. Vou terminar. Me parece que o governo João Lourenço não está atento a essas coisas. A única atenção do Muito governo obrigado. João Lourenço Muito é apenas obrigado. combater a UNITA, o seu presidente e a sua liderança à exaustão. Muito E obrigado. não é isso que vai melhorar, infelizmente, a realidade do país. Muito Acho obrigado. que Muito obrigado. essas Frei coisas que eu Angalo, queria frisar. 1 minuto para terminarmos. Sim, na realidade a questão, digamos, a questão econômica, devemos sempre pensar isso. A questão econômica depende estritamente da política, ok? Depende estritamente da política. Verdade. E é importante que, tanto a nível político como a nível de economia, exista um desenho, uma arquitetura clara, compreensível, que não é preciso ser mágica, que defina aquilo que é uma espécie de cultura nacional em termos políticos e também uma espécie de cultura nacional em termos de economia. E, portanto, a economia não é mágica. Portanto, se você não produz, não vende. E não existe no mundo nenhuma economia que não se baseie na agricultura. Nós temos um país fértil, mas perversamente nós temos a situação de fome em Angola. E é perverso isso, é incrível. Portanto, você tem, por exemplo, zonas em Angola que se faz colheita 2 vezes por ano, ok? Faz-se colheita 2 vezes por ano, mas nós temos a situação de fome no país. Isso por quê? Porque não existe, as escolhas políticas são essas, são erradas, são escolhas messiânicas, por exemplo. Uma das coisas que é super importante evitar e de combater em Angola é esta. E eu acredito que o dito pior que existe em Angola a nível de política é aquele aí, o mais importante é resolver os problemas do povo. Essa é a coisa mais errada. Mais de graça. O mais importante é criar políticas para que cada um possa realizar-se com satisfação. Isto é que é política. A economia é consequência disto. Obrigado. Manuel José, o seu último minuto. Economia mas é assim, não existe crise, no meu entender, não há crise, nem econômica, nem política. O que existe é uma estratégia do opressor sobre os oprimidos, né? De tal sorte que eu ouvi um vídeo, muito rapidamente, de um cidadão angolano que reside agora no Canadá. Ele era funcionário bancário e ele explicou, sinteticamente, a diferença entre o que fez José Eduardo e o que está a fazer, por exemplo, o presidente João Lourenço. Né? Ele disse que no tempo do José Eduardo, a roubalheira funcionava por meio de crédito. Era de crédito. Por isso é que José Eduardo e família, enfim, caíram nas garras da justiça, estão a cair na garra da tal perseguição. E ele diz que, por exemplo, o presidente João Lourenço, o que está a fazer não é baseado no crédito. Ele faz no sentido de julga as coisas. Por exemplo, ele deu o exemplo da AGT. Ele vai justificando
as saídas que existem. Ele falava dos 7 bilhões da AGT. Portanto, já deu à população, já mostrou. Olha, está aqui, olha, já não temos menos, quer dizer, temos menos 7 na nossa economia. Mas você já sabe onde é que foi. Depois tem o outro também do Ministério aquele Ministério milionário do Ambiente. Olha, são X, não sei o que e tal. Leva no tribunal, ou é julgado, ou não sei o que e tal. Mas as pessoas já estão. Quando vier o outro, por exemplo, não lhe vai cair em cima, porque as saídas já foram justificadas. Portanto, Muito obrigado. nós, para sairmos desse rolo, Muito eu obrigado. digo assim, com o atual inquilino do governo, não vai resultar. Muito obrigado. Não resulta. José Gama, o seu último minuto. Pronto, eu reiterava aquilo que já se falou, que os outros já falaram aqui, que a solução também parte daquilo que o Manuel José diz, vai partir de uma alternância política, porque com uma nova administração vai tomar decisões, se calhar mais justas, decisões desafiantes que possamos ter a seguir uma economia equilibrada e também uma governação baseada na transparência governativa. De contrário, como nós investimos na ausência de transparência, e isto é que depois dá lugar a atos ainda contínuos de corrupção no país.